Olá, como vão vocês? Meu nome é Felipe e hoje nós vamos conversar sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens. A autora Delia Owens escreveu Um Lugar Bem Longe Daqui em 2019 para a editora Intrínseca primorosamente e maravilhosamente bem. Foi um dos meus livros favoritos do ano de 2019 e se não o livro mais favorito de 2019. Eu sei que eu li esse livro há praticamente um ano atrás, porque já estamos em 2020, mas eu precisava falar desse livro com vocês, eu precisava falar da força que esse livro tem. Esse livro, de certa forma, ele é também feminista, porque aqui nós conhecemos uma mulher forte, na verdade uma menina, uma criança que se torna uma moça, que se torna uma mulher independente, forte, mas com base em muito sofrimento, com base em muito preconceito, e é o que vemos hoje em dia também. Essa história é ambientada na cidade fictícia de Baker Clove e aqui nós conhecemos Kia Clark, que é abandonada aos poucos pela família e negligenciada também. Ela tem um pai alcoólatra, violento, que é uma coisa muito triste, mas também é uma coisa vigente na sociedade atual contemporânea em que vivemos. Eu digo, isso pode soar até um pouco clichê, que muitos livros que eu leio, e eu digo aqui pra vocês, ele transcende do passado para o presente. Não é o caso tanto desse livro, porque esse livro é muito recente, ele foi lançado em 2019 pela editora Intrínseca, mas em relação a um crime que ocorre aqui nesse livro em 1961 e mostra anos depois, porque os inícios dos capítulos desse livro, eles se iniciam com o nome de personagens como Chase, Tate, Kia, depois com outros títulos mais criativos e também com 1961, que foi o ano que ocorreu o crime, depois anos depois, mas eu não vou dar muitos spoilers pra vocês, eu só vou falar brevemente sobre o enredo, sobre a história que envolve esse livro. Como eu disse pra vocês, que como vocês já devem saber, que a protagonista desse livro é Kia Clark. E ela, depois que ela é abandonada aos poucos pela família, ela é abandonada pela mãe que já não suporta mais aquela situação em que vivem com o marido violento, 3 filhos, porque ela tem outros 2 irmãos, um menino e uma menina, se eu não me engano, me perdoem. Mas ela acaba fugindo, depois a irmã acaba fugindo, o irmão também acaba fugindo e ela acaba ficando ali, sozinha com aquele pai violento, um pai que não é amoroso. E isso é muito triste, é uma história muito triste, mas eu acredito também que é uma história necessária, é um livro extremamente bem escrito. Mas continuando, para não desvirtuar do foco aqui, que é um pouco dessa resenha sobre os personagens e tal, as características deles. E depois ela começa, esse pai começa a tratá-la, entre aspas, bem, dando alimentação adequada e tal, mas ainda ele a agride e entre outros tipos de violência, violência psicológica. E até ele próprio acaba fugindo e a abandonando. Então ela tem que criar meios de subsistência, de conseguir água, de conseguir alimento naquele local, porque ela morava perto de um lago, e por isso também ela era conhecida preconceituosamente pelas pessoas como Menina do Brejo. E essa história é muito triste. Ela tem um barco e vai até a cidade para poder comprar as coisas, e as pessoas a olham de forma com um olhar julgador, olham torto para ela, olhares tortuosos, por conta da roupa dela, que é um pouco suja, às vezes ela anda descalça, porque é claro, né, é uma criança praticamente praticamente não, cuidando de si própria, sozinha. E ela, a partir disso, ela começa a se fechar, ela se fecha para o mundo, ela vive naquele mundo dela, ela coleciona penas, ela vive no mundo onde ela criou, esse mundo imaginário que ela criou para sofrer menos, porque ela
já sofre demais nessa história. Então, a válvula de escape dela é se concentrar nas maravilhas da natureza, no lago, nas árvores, nas aves. E ela é, de um certo modo, ela é uma menina extremamente inteligente, porque ela sabe o nome praticamente da maioria das aves que estão naquele local. Depois ela conhece Tate, que só queria brincar com seus sentimentos, e é isso que o livro também gira em torno, um dos focos principais do livro é esse crime, porque ela acaba indo se encontrar com ele numa torre e ele acaba morrendo, ele cai dessa torre misteriosamente, e a maioria das pessoas colocam a culpa nela por ela ser a única pessoa mais diferente naquele local, que vive num local afastado e tal, e também algumas outras pessoas já sabiam que ela tinha um relacionamento com ele. Depois ela conhece Chase, que esse sim a ensinou a ler e tal, e é muito fofo porque ele fica com ela até o final do livro, eles ficam velhinhos juntos, e isso me deu uma certa alegria. Esse livro é um livro que eu digo pra vocês que ele tem tudo. Ele tem um toque de humor, mas bem superficial. Ele trata também sobre o racismo, mas não de forma profunda, porque aqui o que está mais em voga nesse livro é a superação dela, dos seus desafios. Ela foi abandonada, devastada pela solidão. Então, depois disso tudo, ela acaba dando uma reviravolta. Então esse livro trata também de reviravolta, de feminismo. Gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. Esse livro, ele tem tudo nos capítulos cronologicamente, e vocês, como vocês podem perceber, ele não é um livro muito grosso. Mesmo assim, essa autora, ele tem 333 páginas, conseguiu colocar tudo aqui nesse livro. Ela conseguiu balancear muito bem tudo que ela iria colocar nesse livro, seja em relação à característica dos personagens e tal. Então, outras coisas também que eu quero falar aqui com vocês é que os personagens desse livro são extremamente bem construídos, principalmente a própria Kia Clark. E ele acaba, Chase a ensina a ler e tal, e aqui por meio dele é que ela conhece o verdadeiro amor, que é esse amor altruísta, o amor empático, que faz o ser humano crescer, que faz o ser humano ascender, não de certa forma socialmente também, porque ela escreve livros aqui nesse livro e a faz crescer como ser humano, amar o próximo, e eles dois são maravilhosos juntos. O final desse livro, ele gira mais em torno do julgamento de Kia quanto ao crime que ocorreu em relação a Tate, e o final desse livro é surpreendente, depois que tem o julgamento, quando é realmente tudo descoberto por Chase em relação ao que Kia realmente tinha feito e o que ela não tinha feito. É surpreendente, mas eu quero aqui dizer pra vocês que leiam esse livro. Leiam esse livro porque esse livro, ele é uma balada doce, triste ao mesmo tempo. Ele é um livro maravilhoso. A capa dele, só de ver a capa desse livro eu já fiquei assim emocionado. Eu comprei ele na livraria Saraiva, que infelizmente a maioria das livrarias agora Saraiva, Cultura estão fechando, ainda mais por conta da pandemia, esse momento que estamos vivendo, mas isso não é assunto para outro vídeo, eu sempre faço isso. Eu levo o vídeo para outras nuances, mas eu tenho que melhorar em relação a esse sentido. Porém, esse livro, ele é comedido, ele é balanceado, ele é ao mesmo tempo doce, e ele é triste, e tem a solidão em relação a ela, todo o preconceito. Tem uma cena aqui nesse livro que ela sofre preconceito, que a mãe diz que não quer a filha dela brincando com uma menina fedida, que é em relação a Kia, e eu fiquei muito triste, porque é o que nós vemos muito hoje em dia também, e na questão dela, não racismo, mas hoje em dia nós vemos pais que são brancos e têm filhos brancos e ensinam a seus filhos que eles não é para eles terem amizade com colegas negros, então no colégio
de pessoas predominantemente brancas, aquela pessoa que é negra, aquela pessoa que é mestiça, que é a nomenclatura que outras pessoas dão, pardo, ela geralmente ela vai sofrer sim discriminação, porque geralmente também os pais, eles perduram isso nos seus filhos. Mas aqui não é o caso de Kia. E então, esse livro aqui, ele me deixou emocionado. Foi uma leitura, assim, que eu não consegui largar. Eu lia no ônibus enquanto eu ia pro colégio. Eu lia no ponto, na estação do metrô. Eu li esse livro, assim, praticamente uma sentada só. Eu li esse livro nos 3 dias, mas eu amei esse livro demais. Amei, amei, amei. Leiam Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês vão se apaixonar por Kia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu gostei muito de fazer. Como eu não canso de dizer que é um dos meus livros favoritos, e se não o meu livro favorito. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me sigam nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também estão nos cards aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijão. O final desse livro, ele gira mais em torno do julgamento de Kia quanto ao crime que ocorreu em relação a Tate. E o final desse livro é surpreendente, depois que tem o julgamento, quando é realmente tudo descoberto por Chase em relação ao que Kia realmente tinha feito e o que ela não tinha feito. É surpreendente, mas eu quero aqui dizer pra vocês que leiam esse livro. Leiam esse livro porque esse livro, ele é uma balada doce, triste ao mesmo tempo. Ele é um livro maravilhoso. A capa dele, só de ver a capa desse livro eu já fiquei assim emocionado. Eu comprei ele na livraria Saraiva, que infelizmente a maioria das livrarias agora Saraiva, Cultura estão fechando, ainda mais por conta da pandemia, esse momento que estamos vivendo, mas isso não é assunto para outro vídeo. Eu sempre faço isso. Eu levo o vídeo para outras nuances, mas eu tenho que melhorar em relação a esse sentido. Porém, esse livro, ele é comedido, ele é balanceado, ele é ao mesmo tempo doce e ele é triste e tem a solidão em relação a ela, todo o preconceito. Tem uma cena aqui nesse livro que ela sofre preconceito, que a mãe diz que não quer a filha dela brincando com uma menina fedida, que é em relação a Kia. E eu fiquei muito triste porque é o que nós vemos muito hoje em dia também, e na questão dela, não racismo, mas hoje em dia nós vemos pais que são brancos e têm filhos brancos e ensinam a seus filhos que eles não é para eles terem amizade com colegas negros. E então, no colégio de pessoas predominantemente brancas, aquela pessoa que é negra, aquela pessoa que é mestiça, que é a nomenclatura que outras pessoas dão, pardo, ela geralmente ela vai sofrer sim discriminação, porque geralmente também os pais, eles perduram isso nos seus filhos. Mas aqui não é o caso de Kia. E então, esse livro aqui, ele me deixou emocionado. Foi uma leitura, assim, que eu não consegui largar. Eu lia no ônibus enquanto eu ia pro colégio. Eu lia no ponto, na estação do metrô. Eu li esse livro, assim, praticamente uma sentada só. Eu li esse livro nos 3 dias, mas eu amei esse livro demais. Amei, amei, amei. Leiam Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês vão se apaixonar por Kia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu gostei muito de fazer. Como eu não canso de dizer que é um dos meus livros favoritos, e se não o meu livro favorito. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me sigam nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também estão nos cards aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijão. O final desse livro, ele gira mais em torno do julgamento de Kia quanto ao crime que ocorreu em relação a Tate. E o final desse livro é surpreendente, depois que tem o julgamento, quando é realmente tudo descoberto por Chase em relação ao que Kia realmente tinha feito e o que ela não tinha feito. É surpreendente, mas eu quero aqui dizer pra vocês que leiam esse livro. Leiam esse livro porque esse livro, ele é uma balada doce, triste ao mesmo tempo. Ele é um livro maravilhoso. A capa dele,
Só de ver a capa desse livro eu já fiquei assim emocionado. Eu comprei ele na livraria Saraiva, que infelizmente a maioria das livrarias agora Saraiva, Cultura estão fechando, ainda mais por conta da pandemia, esse momento que estamos vivendo, mas isso não é assunto para outro vídeo, eu sempre faço isso. Eu levo o vídeo para outras nuances, mas eu tenho que melhorar em relação a esse sentido. Porém, esse livro ele é comedido, ele é balanceado, ele é ao mesmo tempo doce e ele é triste e tem a solidão em relação a ela, todo o preconceito. Tem uma cena aqui nesse livro que ela sofre preconceito, que a mãe diz que não quer a filha dela brincando com uma menina fedida, que é em relação a Kia. E eu fiquei muito triste porque é o que nós vemos muito hoje em dia também, e na questão dela não racismo, mas hoje em dia nós vemos pais que são brancos e têm filhos brancos e ensinam a seus filhos que eles não é para eles terem amizade com colegas negros. E então no colégio de pessoas predominantemente brancas, aquela pessoa que é negra, aquela pessoa que é mestiça, que é a nomenclatura que outras pessoas dão, pardo, ela vai sofrer sim discriminação, porque geralmente também os pais, eles perduram isso nos seus filhos. Mas aqui não é o caso de Kia. E então, esse livro aqui, ele me deixou emocionado. Foi uma leitura, assim, que eu não consegui largar. Eu lia no ônibus enquanto eu ia pro colégio. Eu lia no ponto, na estação do metrô. Eu li esse livro, assim, praticamente uma sentada só. Eu li esse livro nos 3 dias, mas eu amei esse livro demais. Amei, amei, amei. Leiam Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês vão se apaixonar por Kia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu gostei muito de fazer. Como eu não canso de dizer que é um dos meus livros favoritos, e se não o meu livro favorito. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me sigam nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também estão nos cards aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijão. O final desse livro, ele gira mais em torno do julgamento de Kia quanto ao crime que ocorreu em relação a Tate. E o final desse livro é surpreendente, depois que tem o julgamento, quando é realmente tudo descoberto por Chase em relação ao que Kia realmente tinha feito e o que ela não tinha feito. É surpreendente, mas eu quero aqui dizer pra vocês que leiam esse livro. Leiam esse livro porque esse livro, ele é uma balada doce, triste ao mesmo tempo. Ele é um livro maravilhoso. A capa dele, só de ver a capa desse livro eu já fiquei assim emocionado. Eu comprei ele na livraria Saraiva, que infelizmente a maioria das livrarias agora Saraiva, Cultura estão fechando, ainda mais por conta da pandemia, esse momento que estamos vivendo, mas isso não é assunto para outro vídeo, eu sempre faço isso. Eu levo o vídeo para outras nuances, mas eu tenho que melhorar em relação a esse sentido. Porém, esse livro ele é comedido, ele é balanceado, ele é ao mesmo tempo doce e ele é triste e tem a solidão em relação a ela, todo o preconceito. Tem uma cena aqui nesse livro que ela sofre preconceito, que a mãe diz que não quer a filha dela brincando com uma menina fedida, que é em relação a Kia. E eu fiquei muito triste porque é o que nós vemos muito hoje em dia também, e na questão dela não racismo, mas hoje em dia nós vemos pais que são brancos e têm filhos brancos e ensinam a seus filhos que eles não é para eles terem amizade com colegas negros. E então no colégio de pessoas predominantemente brancas, aquela pessoa que é negra, aquela pessoa que é mestiça, que é a nomenclatura que outras pessoas dão, pardo, ela vai sofrer sim discriminação, porque geralmente também os pais, eles perduram isso nos seus filhos. Mas aqui não é o caso de Kia. E então, esse livro aqui, ele me deixou emocionado. Foi uma leitura, assim, que eu não consegui largar. Eu lia no ônibus enquanto eu ia pro colégio. Eu lia no ponto, na estação do metrô. Eu li esse livro, assim, praticamente uma sentada só. Eu li esse livro nos 3 dias, mas eu amei esse livro demais. Amei, amei, amei.
Leiam Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês vão se apaixonar por Kia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu gostei muito de fazer. Como eu não canso de dizer que é um dos meus livros favoritos, e se não o meu livro favorito. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me sigam nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar passando aqui na tela. E também estão nos cards aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijão. Nos cards aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijão.